Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pastora, espera um pouquinho só. Deus disse palavras lindas a respeito de mim, mas recentemente, num acidente que eu tive, os pastores desse ministério, dessa igreja, porque a Bíblia diz que tem pessoas que às vezes é mais chegado do que irmão. Eles não perguntaram nada, mas mandaram para mim um socorro que era o momento que eu estava precisando muito. E eu fiquei muito impactado, porque nós somos do mesmo reino, mas às vezes o trabalho nos distancia tanto. E eu quero aqui agradecer a essa igreja, a vida da pastora, do pastor Vanderlei, que me ligou e enviou um socorro que eu precisava demais. Vocês têm pastores segundo o coração de Deus. E eu sou muito grato. Está ali a minha esposa, está ali meu filho, e ele sabe o quanto foi importante o socorro de vocês. Que Deus honre a vida de vocês cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês. Queridos, eu já estou emocionado, senti a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? E aí eu estou aqui agora, eu vou descer daqui para dar um abraço no meu amigo aqui. Quantos anos que a gente não se vê. Que alegria te ver, viu? Que Deus abençoe. Esses são os meninos? Deus abençoe. Na época ele era muito bom de futebol, não sei se ainda é. Né? Mas estudamos juntos. E é um prazer rever aqui na casa de Deus, louvando ao Senhor. Está ali também a irmã Lucimar. Que Deus abençoe, que alegria de ver vocês. Irmãos, se eu for falar cada nome que eu estou vendo aqui, mas eu vou citar, vou ser ousado. Lá atrás tem a tia Lúcia, que é minha tia, tia da minha esposa. Lá atrás tem o Luiz, seu filho, que é um amigo também, que muitas vezes Deus também usou a vida dele para ser um canal de bênção na minha vida. E tem Cristo, que é o que nos une. Tem Cristo, que move corações. Tem Cristo, que é o nosso Salvador. Tem Cristo, que guarda e protege a nossa vida. Tem Cristo, que breve Ele voltará a buscar a sua igreja, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Eu quero ministrar uma palavra e depois contar um pouquinho do livramento que Deus me deu, mas o mais importante é falar sobre Jesus, não sobre mim, não sobre nós, mas mais importante é falar daquele que nos salvou, que tem nos guardado e nos protegido em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é um dia de festa, é um dia de celebração, mas também sei que é um tempo onde a igreja precisa se revestir da glória do Senhor. Eu sempre tenho ministrado que nesses últimos tempos, a igreja que vai permanecer fiel é aquela que vai depender do Espírito Santo, é aquela que vai andar pela palavra de Deus. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão vivendo frustradas dentro da igreja. Sabe por quê? Ouviu tantas pessoas dizerem em nome de Deus e nunca foi Deus. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para esses 9 anos, liberar uma palavra que possa motivar você, guardar o teu coração, guardar a tua vida, porque breve Ele voltará. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, na dependência do Espírito Santo, e eu sim, já senti a presença de Deus, eu sei que Ele já está neste lugar, e eu não quero atrapalhar o que Deus tem para vocês. Eu vim aqui para auxiliar. Esse é o meu papel. Vocês não precisariam de mim, porque vocês têm lindos pastores, temente ao Senhor. Mas me foi dada essa honra. Me foi dada essa honra de falar uma igreja tão linda, tão maravilhosa, de pessoas maduras, de pessoas que têm buscado a presença do Senhor. Que Deus continue fortalecendo vocês. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de 2 Mateus,
Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estou um pouquinho rouco. Hoje nós tivemos batismo, para a glória de Deus. Mais almas se entregaram ao reino do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Está ali a minha esposa, meu filho. Esse ano fizemos 25 anos de casados, com uma única mulher. Eu tenho que falar isso porque hoje estão mudando os estatutos de igreja, para aceitar pastores que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. E eu entendo que Deus não gosta e não ama a quebra de aliança. Pastor Marcos, você não conhece aquele demônio que está comigo lá. Mas eu conheço o meu Jesus, que liberta todo endemoniado. Mas você não conhece aquela endemoniada que está comigo, pastor. Eu conheço o poder do Espírito Santo que liberta, que restaura, em nome de Jesus Cristo. Por que estou dizendo isso? Nós estamos vivendo um tempo onde o número de divórcio dentro da igreja está no mesmo número das pessoas que não temem a Deus. A igreja deixou de orar. A igreja deixou de ouvir a voz do Senhor. A igreja está emocional. A igreja está vivendo no sentimento, não na direção. Sem nós percebermos, o que é dito lá fora, irmãos, é felicidade a todo custo. E lá fora as pessoas estão quebrando aliança porque ela quer ser feliz. E ela acha que é o marido, que é a esposa, e quebram aliança. Mas aqui dentro a nossa felicidade não está baseada no nosso cônjuge, mas sim em Cristo Jesus. Ele, por estar no centro do nosso coração, nós entendemos que oramos, intercedemos, e é Ele que nos ajuda a edificar a casa. Eu fico preocupada, pastora, com esse número. Por quê? Porque a igreja é para ser diferente. A igreja ela tem que orar. A igreja, a felicidade não está nesse mundo, meu irmão. A felicidade que Deus tem para nós é ter a presença dEle sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. O texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. E os 11 discípulos seguiram para a Galiléia, rumo ao monte que Jesus lhe havia designado. Quando viram, adoraram, mas alguns excitaram. Versículo 18. E aproximou-se de Jesus e disse-lhe: toda a autoridade me foi dada no céu e, diga assim, no céu e na terra. Portanto, vão e faça discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. E ensinando-os a observar tudo o que os ordenei. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco até a consumação do século. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu preciso totalmente do Senhor, Pai, para ministrar a Tua noiva. É somente na autoridade do Senhor que eu terei como ministrar a Tua noiva. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que a Tua presença, que o Teu poder esteja sobre a nossa vida. Age nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sobre cada um de nós, e que possamos sair deste lugar, renovada a nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Podem se sentar, abençoado, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, que honra estar nessa linda igreja mais uma vez. Tem até um tecladista para me acompanhar, viu, Rafael? Ai, que benção, aleluia. Eu brinco com meu filho me auxilia lá na nossa igreja, ele toca o teclado. Ele começou na bateria, mas na necessidade ele foi para o teclado e hoje ele está lá nos ajudando. Mas ele me abandona, viu? Ele deixa eu sozinho lá na hora de pregar. Eu estou falando do meu filho porque eu também estou orando para Deus mandar uma Rebeca para ele. Mas tem que ser uma mulher de Deus, porque ele me ajuda na igreja. Tem que ser uma mulher que ame Deus também como ele ama. E então eu falo: Deus, manda uma mulher de Deus para me ajudar aqui, né? Senão, se não for de Deus, tira ele daquilo que ele está fazendo. Mas eu sei que ele tem uma maturidade, é um menino de Deus. Eu estou fazendo propaganda aqui depois, né? Você não deixa. 22 anos, já estudou psicologia,
Se tirou o Cresce agora, está trabalhando, é um menino de Deus. Eu sei, se tiver alguma interessada, só mandar um e-mail para o pastor vai selecionar. Brincadeira, Deus abençoe. Mas eu amo meu filho, minha esposa. Queridos, ser cristão é ser feliz, sim ou não? Muito tempo, quando eu me converti, irmão Lucimar, se falava que a santidade era por cara feia. Uma paz do Senhor, igreja. Aí não tinha um sorriso, não tinha uma alegria, e era só cajadada. E a gente pode dar cajadada sem ser mal educado. É só falar a verdade, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Queridos, o texto que eu li é um texto maravilhoso, porque é após a ressurreição. Segundo alguns teólogos, e a Bíblia diz, 40 dias depois, Jesus, antes de subir aos céus, ele está ministrando aos seus discípulos. Tem discípulos aqui? Diga amém. Amém. Tem 2, 3, tem mais discípulos? Amém. Dá glória a Deus aí. A Bíblia diz que ele chama os seus discípulos e pede para eles ir a um monte. Mas não é um monte qualquer, é o Monte Sinai. O monte onde Deus mandou os 10 mandamentos lá com Moisés, no Velho Testamento. E agora Jesus quer encontrar os discípulos dele no Monte Sinai. Isso tem um significado muito importante. Ele está dizendo, houve uma lei do Velho Testamento, aonde eu entreguei no Monte Sinai para o meu servo Moisés. Agora eu quero mandar para vocês, quero passar para vocês uma nova ordem, um novo mandamento, para que vocês possam cumprir. E tem que ser lá no Monte de Sinai. Porque agora um novo sacerdote surgiu, o Filho de Deus, Jesus Cristo. O livro de Hebreus diz que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que os anjos. Eu fico preocupado quando o crente começa a orar para anjo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos aconselha, é Ele que fala ao nosso coração, é Ele que ministra sobre a nossa vida. Foi dado a Ele a ordem pelo Pai de consolar a cada um de nós. É Ele que habita em você, e você é templo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. E uma das coisas que nós precisamos aprender, em Romanos 8, Paulo está ensinando que aquele que é filho de Deus, ouve a voz do Espírito Santo. Então, meu irmão, você é cheio da graça do Senhor, você foi salvo, você aceitou Jesus, Ele te deu um presente, chamado Espírito Santo, para te ajudar a fortalecer, a cumprir o seu propósito, a cumprir o teu chamado, em nome de Jesus Cristo. Jesus está encontrando agora com seus discípulos, depois de 40 dias, antes de subir ao céu, e ele dá uma ordem. Esse texto é conhecido como a grande comissão da igreja. A grande comissão. Pastor, talvez você pergunte, eu não sei qual é o meu propósito. Está aqui se você crê na Bíblia, é só cumprir ele. Qual é o seu propósito? Anunciar Jesus até que ele volte. Só 2 acreditou nisso. Talvez você propósito falando, eu quero ser YouTube, pastor. Eu quero ser outra coisa. Não, o seu propósito primeiro é ser filho de Deus. Anunciar o evangelho a toda criatura. E Jesus encontrou com os seus discípulos. Irmãos, uma das coisas maravilhosas, e eu sei que essa igreja, durante todo esses 9 anos, tem formado discípulos. Cada um de vocês, a cada um de nós, é nos dado essa responsabilidade. E discípulo é diferente de membro de igreja. Membro de igreja, ele vem no culto no domingo, num culto no sábado como este de festa, ele participa de tudo, ele até dá dízimo, mas é membro. Mas o discípulo não, ele vem para o culto, e se ele não vê aquele irmão que não veio no culto, ele não vai dizer, aquele irmão acho que está desviando, ele vai interceder ao Senhor, ele vai dizer, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas estou sentindo falta dele, eu vou orar por ele, eu vou pedir, Deus visita ele. Ser discípulo do Senhor é onde você estiver. Uma das coisas boas, pastora, agora depois, eu sempre digo que a maior vitória é aquela que a gente pode sorrir depois, sim ou não? Uma das coisas boas que está acontecendo comigo, eu estou andando muito de Uber, pastor. Você não sabe o quanto eu estou evangelizando. Vocês não sabem o como que eu estou pregando. Para tantas pessoas, fazia tempo que eu não evangelizava. Eu falei, Senhor, que maravilha andar com pessoas que eu não conheço. E de repente Deus me dá uma palavra. Uma palavra. Um dos últimos Uber que eu peguei, um menino foi me buscar lá na faculdade. E eu entrei no carro, no meu coração já, Deus falou, fala com ele, que eu sou advogado dele. Falei, Senhor, nem conheço o rapaz.
E eu estou ali relutando, porque às vezes Deus fala com a gente tem que relutar um pouco, né? Para não pensar que é nosso sentimento. E aí antes de chegar, eu falei, eu vou falar. Meu irmão, como que você está? Está tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí comecei a puxar conversa com ele. E de repente eu falei para ele, olha, Deus está falando no meu coração que o teu advogado é Jesus. Não abra a tua boca. Quanto menos você falar, é melhor. Deixa Jesus trabalhar. Aquele menino começou a chorar, pastor, porque ele estava passando, aí ele contou as lutas que ele estava passando. Mas uma das coisas boas que aconteceu depois disso é que a gente continua pregando o Evangelho a Jesus Cristo, a todos aqueles que necessitam da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. E Jesus encontra com os 11 discípulos no Monte Sinai, versículo 17: quando viram adorando-no, mas alguns citaram. Num dia como esse, os discípulos, todos estão diante de Jesus depois da ressurreição. A palavra dele se cumpriu. Aquilo que ele estava ministrando antes, que parecia que nunca ia se cumprir, estava se cumprindo. Muitos celebraram, mas teve alguns que não quiseram adorar. Teve alguns que ainda se seguraram para adorar o Senhor. Meu irmão, Deus está falando com você. Tem pessoas aqui que Deus espera muito mais, que tem condições de entregar muito mais, mas está segurando aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nesse dia de gratidão, desperta o teu espírito, desperta o teu coração para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Se entregue em nome de Jesus Cristo, porque Deus tem algo para fazer em você e através de você. Adore, se una àqueles que estão adorando ao Senhor, se una àqueles que estão realizando aquilo que o Senhor ordenou para ser feito. Irmãos, os tempos são curtos. Testemunho dessa igreja, o esposo da pastora. Eu recentemente também perdi o meu primo, crescemos juntos. Eu fui na UTI, orei por ele. E no último dia, porque essa é a oração, meu irmão, essa oração que faz parte das palavras de Jesus no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Não é fácil. Eu me lembro que na terceira vez que eu fui lá orar por ele, claro que a gente acredita no milagre, sim ou não? E aí eu comecei a orar, profetizar vida, e do nada comecei a orar o Pai Nosso, recitar o Pai Nosso. Mas quando chegou, seja feita a tua vontade, não é fácil. Não é fácil. Porque a vontade de Deus pode ir totalmente contra aquilo que está no seu coração. A vontade de Deus pode ir totalmente contra aquilo que você acha, aquilo que você deseja. Tem pessoas que talvez a vontade dele é ser um grande empresário, mas Deus quer você no ministério. Posso falar, pastor? Deus quer mais. É Ele que cuida. Uma das coisas que eu tive que aprender: Deus quer mais. Por que andar dividido? Por que andar dividido? Que é Ele que cuida de você. Até hoje Ele tem cuidado. O nosso maior chamado é ganhar almas, cuidar de pessoas. Vão criticar, vão falar: mas por que você não faz isso? Porque aquele que te chamou é muito maior do que qualquer empresário nessa terra. Se entrega por inteiro. Eu tive que tomar decisões, pastor. Ele é o nosso Senhor. Ele cuida de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus, ele está diante dos seus discípulos, dando a eles agora uma ordem. Não é se você sentir vontade, não é se você desejar fazer. Jesus não deu opção para discípulo.
E nós, na posição de discípulos no tempo da igreja madura, a igreja que era para ser madura, porque está chegando os últimos tempos, nós estamos querendo ficar de volta a gente quer ficar quietinho. Mas a igreja está precisando de soldados. Esses discípulos, eles estão recebendo uma ordem. Eles não têm opção se eles desejarem fazer. O Senhor respeita isso. O Senhor não vai obrigar ninguém que não queira fazer. Mas talvez situações que nós vamos passar por desobedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, poderia ser poupada. A Bíblia diz, no versículo 17, quando viram ele, adoraram. Irmãos, quem está vendo Jesus em tudo, está adorando. Ah, sofri um acidente, mas ele está adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu vi Jesus salvar a minha casa, eu vi Jesus salvar a minha filha, eu vi Jesus salvar a minha esposa, eu vi Jesus salvar as minhas filhas. Ele está adorando, mesmo com essa situação, perdeu o seu primo que amava tanto, que cresceu junto, mas ele continua fazendo. Mas sabe por quê? Porque eu vi Jesus até na morte dele, eu vi Jesus chamando ele para perto, eu vi Jesus recolhendo uma flor do jardim. Quem vê Jesus não para de adorar, meu irmão. Quem vê Jesus em tudo, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí nós pensamos que é só as vitórias, mas tudo, até os dias ruins, até os dias de perdas, em nome de Jesus Cristo nós temos que ver Jesus. Ele está cuidando de nós, Ele está provendo a necessidade, não está faltando nada sobre a tua mesa. Ah, pastor, mas ainda não realizei meu sonho. Deus, o teu sonho é morar no céu, meu irmão. Deus não tem compromisso com sonho na terra. Pastor, isso é heresia. Numa igreja, num tempo onde se prega muita prosperidade ligado ao dinheiro, ouvir isso é heresia. Mas se Deus não te der nada aqui nessa terra, mas te levar para o céu, você ganhou tudo. Você ganhou tudo. A Bíblia diz que os discípulos estão adorando, mas alguns resistem. Não resista àquilo que Deus tem para a tua vida. Não resista àquilo que o Senhor chamou você para fazer. Não resista. Não lute, não tente lutar com Deus. Tem muitas pessoas sofrendo na sua vida porque está lutando com Deus. Deus está dizendo, abra mão. Mas não é possível abrir mão, pastor. E eu louvo a Deus que o Senhor tem me ensinado tanto a depender dEle. E depender de Deus num mundo cheio de orgulho não é fácil. Deus teve que tirar do meu coração um orgulho. Só não gosta de depender de Deus aquele que é orgulhoso. Que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. Deus tem muito mais para essa igreja linda. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. E se aproximando, no versículo 18, e aproximando-se Jesus, disse-lhe, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Jesus está dizendo para os discípulos, queridos, me foi dado autoridade. Quem crê que Jesus tem autoridade? No céu e na terra. Ele está dizendo, me foi dado o poder de criar. Me foi dado o poder de libertar. Me foi dado o poder de restaurar. Me foi dado o poder de criar tudo novo. Me foi dado o poder de mudar a história. Me foi dado o poder de expulsar o mal. Me foi dado o poder. Mas esse poder, ele está subindo para o céu, aonde não tem necessidade de ser usado, porque ele está agora indo para junto do Pai. Ele está dizendo para aqueles discípulos, chamei vocês aqui, sabe por quê? Porque o poder que eu recebi do Pai, eu tenho que deixar aqui na terra. Porque foi do poder que eu recebi do Pai que eu consegui anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, a libertar pessoas, a curar pessoas. E eu não posso levar isso lá no céu, lá não precisa. O Pai está lá. E ele chama os discípulos para dizer, todo o poder e autoridade foi dado a mim. Mas agora eu vou passar para vocês.
mas agora será para vocês. No Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 21. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. A igreja, irmãos, ela é a única instituição na terra que tem a autoridade para falar no nome de Deus. A igreja de Cristo, que somos nós, é a única instituição na terra com a autoridade dada por Deus para pregar Jesus Cristo, o libertador, o restaurador, o transformador, aquele que muda a história. Mas é preciso, para que esses 9 anos se torne 10, se torne 20, se torne 30, uma igreja que vai triunfar na palavra do Senhor, que vai andar obediente na palavra do Senhor, numa igreja que vai ouvir a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, uma igreja que vai ouvir Deus falar ao seu coração. A Bíblia diz que Jesus está dizendo para eles: me foi dada autoridade. Versículo 19: portanto, vão. Portanto, vão. Ele está dando agora uma ordem para a igreja. Ele está dando uma ordem para os seus discípulos de continuar pregando, anunciando Jesus. Como tem sido esses 9 anos nessa igreja. Como tem sido 9 anos dependendo do Senhor. Mas é preciso muito mais. É preciso muito mais. E o Senhor nos ungiu com o seu Espírito, com o Espírito Santo, para irmos anunciar Jesus Cristo. E uma das coisas que eu tenho feito muitas pessoas a agir, primeiramente dentro da sua casa. Eu vim de um tempo onde a minha conversão, eu aprendi que se o lugar não tem a presença de Deus, não vá. Até muito tempo eu aceitei essa palavra. Mas se o lugar onde não tem luz eu não for, como serão salvos? E muitas vezes até a nossa família, eu falo da família da minha parte, me convidava a festas, me convidavam para aniversário, e eu falei: eu não vou porque eles não são crentes, e lá vai ter bebida, e lá vai ter não sei o que e tal, aquela crítica toda que crente gosta de fazer, e aí deixa a sua família de lado. Só que recentemente, eu falo de alguns anos para cá, eu tenho ido. Sabe o que tem acontecido? O meu pensamento é: Deus não está lá e eu não vou. Mas ultimamente eu tenho ido. Sabe o que tem acontecido? Na hora de cortar o bolo, na hora de cantar o parabéns, eles falam assim: ele é o pastor da nossa família, eu quero que ele ore por nós. Ah, meu irmão, aí eu até dou uma sapateada na hora. Aleluia. Era a oportunidade que eu tinha, que precisava para falar de Jesus Cristo no dia mais importante do aniversariante, no dia mais importante daquela festa, dar uma palavra profética. E muitas vezes nós, pela religião, estamos abrindo mão de pais, de irmãos, dentro da nossa casa, esperando que Deus envie um anjo. Deus não vai enviar anjo porque Ele tem filho. Deus não vai enviar anjo porque Ele tem filho, e é você. Deus envia um anjo para salvar a minha família, mas Ele tem filho. Aquilo que foi dado aos filhos para fazer, anjo nenhum vai fazer, meu irmão. Anjo nenhum vai fazer. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar o céu. Quem vai herdar o céu, dá glória a Deus aqui. Então os anjos, eles vão trabalhar segundo a sua oração, segundo aquilo que você pedir. Senhor, envia um anjo para guardar meu pai, envia um anjo para guardar minha mãe, envia um anjo para guardar minha família. E nós estamos esperando que Deus envie um anjo para salvar a nossa casa. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que profeta não tem honra dentro da sua casa. Quando Jesus está dizendo isso, não está falando da família, está falando da cidade. Talvez se eu for pregar para muitos lugares, não vão nem me receber. Mas quando nós olhamos para a família de Jesus, Tiago se torna apóstolo, discípulo dele, e continua pregando.
Judas, que não é o Judas Iscariotes, o Novo Testamento tem o livro de Judas, que também era irmão de Jesus, filho de Maria. Então, quando nós olhamos para a família, Jesus impactou todos os seus irmãos. E a igreja precisa despertar nisso. Quem sabe quando você receber mais um convite de uma festa no meio da tua família, mas aí eles não são crentes, vai ter bebida, e você vai lá, ainda que você, claro que você não vai beber, mas você vai lá, dar um abraço, dizer para ele: olha, eu vim aqui só para te abençoar, no nome de Jesus. Ah, meu irmão, o diabo vai ficar revoltado com você, porque você deixou a religião de lado e se preocupou muito mais com a salvação daqueles que ali foram. Jesus, ele está dizendo para os discípulos: irmão, Jesus foi chamado amigo dos pecadores. Você está preocupado que vão falar de você? Jesus foi chamado, ele não ia com os fariseus. Ele não estava nos momentos, os fariseus que perturbavam a vida dele, que estavam tão preocupados que ele dizia ser o filho de Deus, esse herege. Mas Jesus convidaram para uma festa de casamento. Olha aí, ó. Irmãos, na Bíblia é tudo uma lição para o crente, sim ou não? Jesus, se ele fosse religioso: eu não vou não, festa, vai ter bebida 7 dias. No nosso país, o nosso costume é um dia de festa, mas lá para os judeus, irmão, é 7 dias. 7 dias bebendo, irmão. 7 dias. E não ficaram revoltados porque acabou o bolo, não ficaram revoltados porque acabou a carne, ficaram revoltados porque acabou o vinho. 7 dias. Porque crente hoje fica revoltado se acabar a carne, né? Mas naquela época eles estão preocupados porque acabou o vinho. Uma festa de 7 dias. E aí Jesus está lá naquela festa. E acabar o vinho era uma questão de vergonha para quem estava realizando a festa. O vinho na Bíblia representa, tem um simbolismo de alegria. No casamento acabou a alegria. Imagina se já conheceu alguém assim, que no casamento casou hoje, amanhã já não tem mais alegria. Porque no casamento, na lua de mel, já acabou o vinho, acabou a alegria. Houve ofensa, houve feridas, machucados. Eu lembro uma vez que nós aconselhamos um casal, e já fazia alguns anos, mas a alegria do casamento acabou na lua de mel, porque o marido gritou no dia da lua de mel, nunca mais foi feliz, até Jesus chegar na história. Aleluia. Pastora, 7 dias, estão lá andando atrás de Jesus, acabou o vinho, acabou a alegria aí, ó. O que tem eu contigo? Quando Jesus fala isso para Maria, não é desrespeitando, não. Ele está dizendo: mãe, Maria, eu tenho alguém maior que eu tenho que obedecer a ele, não você. Mas ele está ali. E aí manda pegar água, ele ora, há uma transformação. E o milagre, o primeiro milagre de Jesus é trazer a alegria de volta para um casamento, é o início de uma família sendo abençoada. Agora imagine Jesus religioso, imagine Jesus cheio de dogmas, doutrinas, recebe o convite de um casamento de um povo que não é dele. Falei, eu ir no casamento? É tudo demoniado. Eu sei que você não fala isso, só o pastor que fala, vocês não falam. Eu ir lá, eu não tenho nada a ver com eles. Mas irmãos, você é a luz do mundo, sim ou não? Não que você eu sou a luz, a última bolacha, não é isso que eu quero dizer, falando a luz do mundo, porque tem a glória de Deus sobre a tua vida. Porque sem a glória de Deus sobre a nossa vida, não somos nada. Não somos nada. John Calvin dizia assim, olha o que ele dizia, a frase dele: tudo que você vê em mim de bom é Cristo, e o que é de ruim sou eu mesmo. Tudo que você vê em mim de bom é Cristo, o de ruim sou eu mesmo. E nós precisamos entender isso. Eu já estou caminhando para o final, e é para ser um dia de festa, não é? Glória a Deus, dá uma glória a Deus então. Vocês não estão gostando da mensagem, eu já vou entregar já. Segura aí, só mais um pouquinho. Que hoje é festa, é gratidão, Deus tem guardado, Deus tem protegido. Imagine no primeiro dia que Deus falou, alugue esse prédio, mas não tem
Aluga esse prédio. Como vai ser? Aluga. E Deus, 9 anos mostrando que é Ele que cuida da casa. 9 anos mostrando que é Ele que traz provisão. 9 anos mostrando que é Ele que está no controle de tudo. Aleluia! Dá para ir a mais. E eu vou liberar uma palavra aqui no nome de Jesus. Não se apega ao lugar, porque Ele pode te levar para um lugar maior. Não se apega. Porque para Deus, irmãos, Ele gosta de alargar tendas. Ele gosta de alargar tendas. A Bíblia diz aqui, estou terminando. Portanto, vão, obedeçam. Vão, anunciem Jesus. Vão, continue pregando Jesus. Anunciem o Jesus que curou o esposo da pastora. Anunciem o Jesus que trouxe livramento à família do pastor Fábio. Anuncie Jesus que salvou você. Anuncie Jesus que te curou. Anuncie Jesus que te libertou. Vão, irmãos. Não pare. Não pare de falar da grandeza, do amor. Muitas vezes nós cristãos erramos a falar dos defeitos da nossa igreja. Porque quem fala da igreja não são os crentes, não são os ímpios, não. São os próprios crentes. Aí o diabo faz o corpo se esmurrar. Fica todo mundo, não, a minha igreja é melhor. A sua igreja? A minha igreja também lá, parede preta. O que eu ouvi, meu irmão, de parede preta, pastor? Eu falei assim, meu irmão, você está achando que Deus não está aqui por causa da parede preta? Eu até tirei e coloquei um cinzão mais escuro para dizer que não é preta. Eu falei assim, sabe que nessa rua tem um lugar ali que é tudo branco, mas Deus não está lá não. Não tem a ver com cor, tem a ver com coração, tem a ver com a fé. Tem a ver com aquilo que nós fazemos para Deus, com a nossa vida, aquilo que somos de verdade. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos viver de verdade. A Bíblia diz, portanto vão, obedeçam, cumpra o seu chamado, cumpra a grande ordem do Senhor Jesus, porque Ele quer voltar, meu irmão, Ele quer voltar. E sabe quem vai ajudar a diminuir o tempo da volta? Diga assim, quando eu evangelizar. Porque Jesus ainda não voltou, porque Ele quer salvar alguns. E somente a igreja tem a autoridade para falar no nome dEle. E quanto mais nós trabalhamos para que isso aconteça, breve Ele voltará. A Bíblia diz mais: façam discípulos. Façam discípulos. Eu disse que discípulo não é muito diferente de ser membro de igreja. Discípulo é obedecer ao Senhor, cumprir o propósito do Senhor, é entender que aqui no Uber, na faculdade, na escola, no trabalho, eu sou discípulo. Mas ali eu sou funcionário. Primeiramente você é discípulo. Deus vai te levar para lugares que é para anunciar o reino de Deus. Discípulo, temente, obediente, confiante no Senhor. Discípulo que sabe que em qualquer momento ele vai voltar. Irmãos, 2000 anos se passaram e nós já não falamos mais da volta de Jesus. Eu sei que aqui fala muito mais do que eu, mas se não falamos é porque talvez ele não volte ainda. Hoje se fala tantas coisas dentro da igreja. A igreja está falando de algo que não foi dado para ela autoridade para falar. A igreja, o papel dela é para falar de Jesus. A igreja, o papel da igreja é levantar espiritualmente, trazer vida onde há morte espiritual. É profetizar vida sobre aqueles que estão mortos. Mas nós estamos entrando em assuntos que não cabem a nós. A igreja é para falar da espiritualidade. Certa vez eu fui numa conferência lá em São Paulo, conferência apostólica, lá no ginásio da Portuguesa. Eu não sei se alguém já ouviu falar do pastor, na época pastor, hoje apóstolo Colin Dye da Inglaterra. Um homem de Deus muito usado por Deus. Muito usado por Deus. E eu estou ali ouvindo, participando, comendo aquela palavra que está sendo ministrada. De repente ele para. Ele diz assim: queridos, Deus está falando ao meu coração.
Deus está falando que aqui nesse lugar, nessa conferência, tem uma mãe, que ela tem o seu filho cadeirante, e ele está ouvindo pela rádio a nossa ministração, e Deus está falando no meu coração, pode ir buscar ele que ele está curado. Um acreditou, dois acreditou, três acreditou, quem mais acreditou? Quem mais? Isso não é natural, isso é sobrenatural. E a igreja, quando falar isso, tem que jogar a cadeira para cima, porque é sobrenatural. Isso o mundo não pode fazer. E aquele pastor disse: pode pegar o táxi e ir buscar ele, porque eu sei que ele está curado. Nesse momento ele está de pé, pulando, glorificando ao Senhor. Deus tinha dado para ele uma visão. A mãe saiu correndo daquela conferência, pegou o táxi, chegou na casa dela chorando, e quando ela abre a porta, o filho dela está de joelho, chorando, e quando ela entra dentro da sala, ele se coloca de pé, e ela glorifica ao Senhor. Agora o mesmo táxi que ela tinha ido, eu falei: espera aqui, porque se for verdade, você vai me levar de volta. Agora ela está voltando para a igreja, e de repente está andando lá no meio da conferência, o filho dela levantando a cadeira de rodas, glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque é um Deus que ainda faz milagre, é um Deus que opera ainda maravilha. É isso, a igreja precisa acreditar no sobrenatural, a igreja precisa buscar o sobrenatural, a igreja não pode ser racional nesse mundo. A igreja tem que acreditar num Deus de maravilha. Talvez você veja aqui, tem pessoas que estão aqui, estão falando assim: Senhor, se isso que o pastor está falando é verdade, quebranta o coração do meu marido, traga ele de volta. Deus está agindo, meu irmão. A Bíblia diz mais, eu estou encerrando: portanto vão, façam discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Batizando em nome do Pai. Irmão, uma das traduções da palavra batismo significa lavar, outros beber. Nós restauramos vida quando batizamos pessoas em nome do Pai, da promessa do Pai da salvação. Quando nós batizamos pessoas, lavamos elas, quando a palavra de Deus é ministrada sobre a vida delas. E mostramos para ela que o amor de Deus, do Pai, foi tão grande que Ele proporcionou um filho. Que Ele nos deu um filho. Agora eu preciso batizar também no nome do Filho, dizendo: Jesus esteve aqui sim, Ele curou, Ele libertou, Ele restaurou. E vou te dizer mais: ao terceiro dia Ele ressuscitou. Porque o evangelho que era pregado naquela época pelos discípulos, irmãos, não tinha 7 passos para você prosperar. Não tinha 7 passos para você ter uma casa nova. Não tinha como conquistar o carro zero do seu sonho. Como ser um grande influenciador. Não tinha isso. Se você quer ser um grande influenciador, salve uma vida. O evangelho mudou muito. Parece que o tempo... Jesus se cumpriu tudo, irmãos. Tudo sobre Jesus. No Velho Testamento tem mais de 380 profecias sobre o Messias. Todas se cumpriram na vida de Jesus. Tudo que Jesus falou se cumpriu. E você acha que não vai se cumprir a volta? Era quase impossível todas as profecias do Velho Testamento se cumprir na vida de um homem. E todas se cumpriram na vida de Jesus Cristo. A ciência, a arqueologia, a história, ela comprova que Jesus esteve aqui. A morte dos discípulos comprovam que Jesus era verdadeiro. Sabe por quê? Porque alguém que morreu como eles morreram, só morreriam pela verdade, não pela mentira. Porque se fosse mentira, quem queria morrer como Pedro, crucificado de cabeça para baixo? Se fosse mentira, eu nego, eu paro, é mentira. Mas nada pode contra a verdade, senão a verdade, irmão. E Ele vai voltar, diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E derramar, é lavar as pessoas pela palavra de Deus, é lavar as pessoas com a palavra de Jesus Cristo, é lavar as pessoas com o Espírito Santo. A igreja de Cristo precisa depender mais do Espírito Santo. O Pai está no céu.
Jesus está sentado à sua destra. O Espírito Santo está aqui na terra. E Ele está aqui para nos auxiliar a cumprir o propósito. Ele está aqui para nos consolar, para nos fortalecer, para trazer de volta a alegria de servir ao Senhor. Quantas pessoas perderam a alegria de servir ao Senhor? Eu não sei, pastor, se aqui tem, mas lá na minha igreja tem. Pessoas que um dia serviram, pessoas que um dia foram muito ativas, hoje perdeu a alegria, está dentro da igreja, mas perdeu a alegria de estar lá. Ei, meu irmão, minha irmã, tem coisas que não vão voltar mais. Mas Jesus não tem a ver porque Jesus não tem a ver com pessoas falhas que falharam com você. Não culpe Ele. E nós precisamos ter desse direcionamento e sermos batizados novamente do Espírito Santo. Que o Senhor possa lavar o nosso coração nessa noite. Que seja batizado pelo Espírito Santo nessa noite. Porque a gente acha que ser batizado no Espírito Santo é só quando ora em línguas. Ele está aí dentro de você, meu irmão. Ele pode limpar o teu coração de toda mágoa, de todo ressentimento. Ele é o Consolador enviado pelo Pai. Ele é aquele que ajuda a nossa fraqueza. Ele nos faz forte, Ele nos levanta, Ele nos traz uma nova revelação, Ele nos traz um novo ânimo para continuarmos seguindo. A Bíblia diz que vamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente acha que esse texto é só sobre o batismo das águas. Nós usamos esse texto para, no batismo das águas, liberar sobre as pessoas. Mas o batismo aqui é você cheio do Espírito Santo derramando algo que pode limpar, algo que pode lavar, algo que pode saciar a sede daqueles que precisam. E o Deus Pai tem, o Deus Filho tem, e o Espírito Santo tem. Ele também ele precisa de alguém que seja como um jarro. Ele só precisa de alguém que decida: eu quero ser um copo para saciar a sede desse que está com sede. Somos nós, na autoridade como Cristo nos deu, da igreja, nós podemos derramar sobre a vida de pessoas. A Bíblia diz mais, versículo 20, já estou encerrando. Ensinando-as. Pastor Vanderlei, eu tenho comigo que eu só posso cobrar da igreja aquilo que eu ensinei. Se eu não ensinei, eu não posso cobrar. E uma das coisas que eu tive que aprender, pastora Sônia, no ministério, é que nem todo mundo vai ser como eu. Nem todo mundo vai ser como você. Sabe aquele irmão que fala assim: mas aquele crente é lerdo demais. Eu tive que entender que ele é diferente de mim e que Deus tem uma forma de usar ele diferente de mim. Em alguns momentos, a Bíblia diz: vós que sois mais fortes, suportei os mais fracos. E sabe o que nós estamos fazendo com os mais fracos? Eles já não têm força para vir na igreja, não têm força para andar, e a gente abandona. Porque, eu tenho tanta coisa para fazer para o reino de Deus que eu estou mais forte, e aí o fraco eu não quero que me perturbar, não. Mas você, crente, você que acha forte, ajuda os pastores a cuidar dos mais fracos. Porque vai ter pessoas que talvez nunca tenham o mesmo ânimo, a mesma fé que a sua. Ao invés de abrir mão dela, ore por ela. Vós que sois mais fortes. Tem forte aqui, dá glória a Deus. Mas tem pessoas que não tiveram nem força para falar amém. Eu sou mais espiritual porque estou dando glória a Deus? Não, é o nível de fé dela. Romanos diz que Deus dá um nível de fé para cada um. Deus chama os pastores, dá um nível de fé para eles, para liderarem, para tomarem decisões, para cuidar de pessoas, fazer conferência. E outros para o louvor, vem cantar, vem tocar. Pode deixar 24 horas aí tocando. Não sai daí não. Viu, vaza? Vaza. Fica aí, vai tocando. Outros vão chegar 2 horas antes para preparar tudo, para o culto acontecer maravilhoso. E outros vão chegar atrasados e vão sair antes do culto terminar, porque eles já não têm mais paciência de ouvir mais nada. E a gente vai olhar para esse irmão e dizer: eu sou muito mais espiritual que ele. Não, é cada um cumprindo o seu propósito. Porque se a gente se colocar acima de outras pessoas, a gente acaba pisando nelas, a gente acaba humilhando elas.
Será que Jesus faria isso por elas? Tem um livro, e eu aconselho vocês lerem, No Meu Lugar, o que faria Jesus? No meu lugar, o que faria Jesus? E eu tive que aprender isso, pastor Vanderlei, que nem todo mundo seria no mesmo ritmo que eu, nem todo mundo teria a mesma fé que eu, nem todo mundo ia compreender as coisas como eu. E às vezes eu dou um chilique porque eu quero que todo mundo seja como eu. Nem todo mundo vai, pastor, mas vai estar aqui com você. Se você direcionar, se você ensinar, vai dar fruto, vai estar somando junto, vai ser um intercessor, uma intercessora, vai sonhar com você sobre novos projetos, vai viver sobre... Mas não adianta, cada um no nível de fé. E a igreja não pode abrir mão de ninguém. Já estou terminando. Ensinando-as a observar. Ao quê? Eu louvo a Deus porque, conhecendo um pouco aqui esses pastores, eu sei que eles têm ensinado a observar a palavra de Deus. Aprenda a palavra. Deus não fala fora da palavra. Deus não fala fora daquilo que já está escrito. Ontem eu ministrava, quinta-feira eu ministrava lá na igreja. Aí na sua Bíblia, quando termina o Velho Testamento, tem uma página em branco, sim ou não? Quem sabe o que significa essa página em branco? Diga assim: 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio, meu irmão. Não tinha profeta, não tinha sacerdote, mas tinha um povo que tinha uma palavra. E baseado naquela palavra eles continuavam adorando ao Senhor, continuavam fazendo aquilo que eles tinham aprendido, continuaram buscando ao Senhor. E quando Deus decidiu enviar Jesus Cristo, Ele encontra o coração de Maria, Ele encontra José, porque havia um povo esperando Deus falar com ele. O que você faz no silêncio de Deus? Abandona? O que você faz quando Deus não quer falar nada com você? Você para tudo? Não precisa parar, meu irmão, nós já temos a palavra de Deus. Continua obedecendo até que Ele vem falar. Continua obedecendo até que você ouça a direção clara. Continua adorando, continua servindo, continua buscando, continue fazendo, continue dobrando o seu joelho, ainda que você não esteja ouvindo nada. Olha o nível de fé deste povo. Não tinha nenhum profeta. Aliás, eu tenho encontrado muito crente frustrado, crente que pararam de fazer a obra de Deus porque tem uma palavra profética de um profeta. Meu irmão, nenhum profeta está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Uma vez, irmão Lucimar, nós estávamos começando lá a obra, e eu entendi, Deus falou no meu coração e eu tinha a palavra. Mas chegou tanto profeta lá, pastor, tanto. É assim, assim. Eu falei: Deus, eu não precisei ouvir ninguém, eu ouvi o Senhor. E essa igreja não vai nascer baseada em palavras de profeta, vai nascer baseada na tua palavra. Teve pessoas que eu mandei calar a boca dentro da igreja. Está aqui a minha esposa que não deixa eu mentir. Porque tem muitas profecias que não tem nada a ver com Deus, meu irmão. Eu louvo a Deus que essa igreja é uma igreja madura. É uma igreja que busca ouvir a voz de Deus. E se para ouvir profeta, ouça o seu pastor, a sua pastora. Não fique procurando aí fora. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino que ainda não cresceu na fé, que precisa ir, que alguém vá até a geladeira pegar o alimento que ele precisa. Agora o crente maduro, ele vai, ele levanta do sofá, ele vai até a geladeira, ele abre as geladeiras. Se não tiver pronto, ele vai pegar uma panela, vai fazer a comida, vai alimentar, vai buscar a presença de Deus, vai se alimentar daquilo que é verdadeiro, poderoso, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz: ensinando a observar tudo. Irmãos, você está observando o que está acontecendo no mundo? O mundo está um colapso, é guerra para todo lado, é vaidade para todo lado, é coisas deste mundo gritando no coração da gente. E os crentes muitas vezes se embaraçando com essas coisas. Ei, crente, você é escolhido do Senhor. Você não tem nada a ver com este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Mas o que nós fazemos aqui vai decidir para o lugar que nós fomos.
A decisão que eu tomo aqui decide para onde eu irei. A Bíblia diz: observa tudo. O mundo de ponta cabeça, guerras e o dinheiro gritando no coração de todo mundo. Todo mundo querendo poder, todo mundo querendo um momento de aplausos. E na igreja, e muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Se nós não vigiarmos, de repente a gente está fazendo... Eu ia brincar, não vou brincar não, pastor, senão você não me chama mais. Mas eu vou falar porque aqui não faz. Senão a gente vai fazer área VIP dentro da igreja. Tipo assim, lá fora, as pessoas aplaudem a riqueza, e dentro da igreja a gente também. Mas a igreja é maravilhosa, sabe por quê? Porque está mais simples, com o maior empresário da cidade pode sentar junto, e junto vão segurar na mão do outro, vão levantar a mão e dizer: Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Deus da nossa vida. Então a igreja tem que ter esse discernimento. Senão a gente fica besta, e a gente quer dar o melhor lugar para as pessoas que já têm tudo lá fora. A igreja, irmão, é o melhor lugar. Aqui não tem cor, não tem raça, não tem, sabe, só tem credo. Credo tem, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a riqueza não domina aqui. A gente pode sentar com o rapaz mais rico, que é aquele ali, ó, tá ali já na frente, o mais rico da igreja, né? Aquele tem cara de milionário, e toda a igreja tem cara de filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas na igreja é para estar todo mundo. Eu me lembro, uma vez eu estava na conferência Slaveco, com o pastor Silas Malafaia, e aí tinha lá um juiz na igreja dele, e esse juiz na igreja, ele servia lá na igreja, tinha escala, tinha dia que ele estava na portaria, tinha dia que ele estava na cantina, juiz. E aí chegou um advogado para visitar a igreja. Nesse dia ele estava cuidando do banheiro da igreja. Os homens sabem o que é isso, né? Cuidar do banheiro de igreja. É um terrível, irmãos, ainda mais nós homens. E aí o advogado entra na igreja e está lá o juiz limpando o chão do banheiro da igreja. Ele fica assustado: meritíssimo, deixa que eu faço isso. Eu falo: não. Aqui é o meu serviço para Deus. Não, mas o senhor é juiz. Aqui eu sou filho de Deus. Aqui todos nós somos iguais. E hoje eu estou escalado e com muita alegria eu vou limpar esse banheiro, vai ficar cheiroso. Todo mundo vai entrar aqui com prazer de entrar. Um juiz, irmãos. E se nós não tomarmos conta, o orgulho entra dentro da igreja, senta no trono do nosso coração, e nós vamos desprezar o meu irmão mais simples, nós vamos desprezar os irmãos por vaidade humana. Importa que ele cresça. O nosso mestre veio nos mostrar como devemos servir um ao outro. Eu vim de uma igreja de liderança autoritária. Sabe o que é isso? Faça isso, se você não fizer, você fica de banco. Aí, quando eu comecei, Deus me deu a oportunidade de ser pastor, eu queria fazer do mesmo jeito. Atrasou 10 minutos, não é que eu tive que ir no médico e não deu tempo. Pode ficar no banco. Faltou no culto, não justificou, vai ficar no banco. Só que Deus foi trabalhando tanto em mim, irmãos. Eu falei: Jesus, eu preciso mudar. Porque a igreja é tudo voluntário. Claro que é com ordem e decência, sim ou não? Quem entende isso? Mas eu não posso desprezar um irmão porque ele chegou atrasado. Eu primeiro preciso saber se ele precisa da minha ajuda. Meu irmão, está tudo bem? Minha irmã, por que não veio? Porque muitas vezes nós temos a mania de apontar o dedo daquele irmão, falta de compromisso. Às vezes está passando uma luta, às vezes está passando uma situação difícil, e a gente, como igreja, deveria primeiro saber o motivo. A gente aponta o dedo. Eu sei que aqui não acontece isso, é só lá na minha igreja. E isso está diminuindo porque eu estou mudando. Mas muito maior do que servir aos pastores deste ministério, o seu compromisso é com Jesus. E é por isso que essa igreja tem sido uma crescente constante, vivendo a presença de Deus constantemente. Agora eu vou terminar. Aí tem uma promessa para quem vai, para quem observa o que Deus está fazendo. Ele está dizendo: e eu estou com você. E eu estarei contigo todos os dias.
E eu estarei contigo todos os dias. Eu estarei contigo no tempo bom, eu estarei contigo no tempo ruim. Eu estarei contigo guardando os teus passos, guardando a tua vida, te protegendo, te livrando da morte. Estarei contigo abrindo portas, fechando portas. Porque o não de Deus tem o mesmo poder do sim, meu irmão. Quando é não, é livramento de Deus para a tua vida. E aí a gente quer, eu ouvi não de Deus, fica tudo de bico. Aqui não existe, eu sei que não existe. Mas o crente fica desanimado, não tem prazer, Deus não está me ouvindo mais. Mas o não de Deus é tão abençoador como o sim. Quando Deus diz não, Ele fala, você não está pronto, eu vou te preparar primeiro para entregar algo mais. E é isso, estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o final, até Ele voltar, até Ele reinar. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele na eternidade. A Bíblia diz, e isso é muito sério para nós, igreja, que o julgamento começa pela casa do Senhor. Isso é muito sério. Isso tem que causar em nós um temor muito grande. Não medo, temor. Porque o medo te para, o temor faz você buscar mais a Deus. Mas o julgamento começa pela casa do Senhor. É eu e você primeiro lá diante dele. E a Bíblia diz que ele vai ver as nossas obras. Vai passar pelo fogo. O que for de mentira vai queimar tudo. Só vai passar o que for de verdade. As nossas obras que são de palhas, talvez vai acender o inferno para muitos já cair lá mesmo. Porque quando Deus está falando isso, que Ele está esperando crentes verdadeiros. Eu posso enganar vocês com uma palavra boa. Eu posso enganar vocês com uma boa oratória, colocando um terno bonito que eu ganhei no aniversário. Eu posso enganar vocês de várias formas, mas jamais enganarei a Deus. A Bíblia diz que nós estamos nus e patentes aos seus olhos. Deus sabe o que eu sou com a minha esposa. Deus sabe o que eu sou com os meus filhos. Deus sabe o que eu sou quando ninguém está aplaudindo, quando não tem plateia. Porque o que Ele vai julgar é aquilo que eu sou no secreto. Ele não vai julgar o que o pastor Fábio, que está em cima de um altar de uma linda igreja. Ele vai me julgar aquilo que eu sou lá quando ninguém está me vendo. Então, crente, isso tem que causar em nós um temor muito grande. Eu não vou trair a minha esposa porque não tem ninguém que aqui me conhece. Eu não vou roubar por causa do temor. Mas ninguém está vendo, aí eu vou faço. Não. Você pode estar longe de pessoas, mas jamais você vai conseguir se esconder de Deus. Eu posso estar aqui falando sobre casamento e sendo uma praga na vida da minha esposa. Pastora, recentemente eu ouvi que o ambiente de igreja é um ambiente propício para pessoas com desvio de caráter se esconder. Porque aqui todo mundo é irmão, todo mundo se abraça, canta um louvor lindo como foi aqui. Glória a Deus, aleluia. E se errarmos, nós temos um Deus que nos perdoa. E se errarmos, a gente fala assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou assim mesmo. E aí não se transforma, não permite Deus trabalhar no caráter. Irmãos, a igreja vai ser julgada por aquilo que ela é de verdade, não aparência. Deus nunca gostou e nunca vai gostar de aparência. Quando eu estou terminando, né, pastor? Só falta, me dá 3 minutinhos? 3 minutinhos, pastor? A Bíblia fala que Jesus amaldiçoou uma figueira. Quem já leu isso na Bíblia? Ele amaldiçoou uma figueira porque ele olhou de longe e viu folhas. Eu até então não entendia muito isso. Ele viu folhas e foi lá buscar frutos. E quando ele chega lá, só encontra folhas. Eu falei, mas por quê? Aí eu fui estudar um pouco. Aí eu fui entender que a figueira, a folha e o fruto crescem juntos. Jesus olhou de longe, viu folhas. Ele deduziu, se tem folhas, tem. Só quando ele chega perto, pastor, só tem folha, só tem aparência de árvore frutífera.
E ele fala assim: ninguém nunca mais coma de ti. E ele amaldiçoa, e de repente aquela ave seca, morre. Os discípulos viram aquilo: Jesus, lembra aquela ave que o Senhor amaldiçoou? Ela morreu, secou. Jesus estava ensinando para os discípulos que ele não gosta de quem vive de mentira. E a igreja precisa ser verdadeira cada vez mais. Eu não estou falando de perfeição, irmãos. Ser de verdade, ainda que eu erre. A primeira atitude de um crente depois de um erro é joelho no chão se arrependendo. Não estou falando de perfeição. A primeira atitude de um marido quando erra é dizer: esposa, me perdoa. A primeira atitude de um pai que excede o seu limite de pai é falar para os filhos: filhos, me perdoa. A primeira atitude de filhos que desonram o pai é falar: pai, mãe, me perdoa. E assim a igreja de Cristo vai crescendo. Ela vai sendo de verdade. Ela vai sendo transformada pela verdade do Evangelho. Jesus tem como trabalhar no caráter das pessoas quando ela sabe que ela necessita da graça do Senhor. A Bíblia diz mais: e estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje estamos aqui comemorando 9 anos, e Deus me deu o presente de estar aqui com vocês. Mas amanhã vai ser 10, vai ser 20, vai ser 30, não sei, até que Ele volte. Porque o que Deus tem preparado para este ministério é coisas que o mal não pode abalar. Em nome de Jesus Cristo. O alicerce é Cristo, a estrutura é Cristo, é a palavra de Deus sendo pregada sobre este lugar, é a palavra de Deus sendo vivida na nossa vida. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Se coloque em pé em nome de Jesus. Breve Ele voltará. Ele vai voltar a buscar o seu povo. Ele veio pelos pecadores e Ele voltará pelos arrependidos. E Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ainda há muito mais para fazer. Ainda há muito mais para Deus usar vocês nessa terra. Ainda há muito mais para Deus realizar através de mim, através de você, através deste ministério. Celebramos 9 anos, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas agora é para renovar, para mais um ano. É para renovar a nossa fé, a nossa aliança com o Senhor para mais um ano daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu quero fazer uma oração e já entrego a palavra. Que o Senhor possa te fortalecer. Que o Senhor possa guardar a tua vida. Que o Senhor possa renovar o teu ânimo. Ei, filho de Deus, filha de Deus, não é hora de retroceder. Não é hora de parar. É hora de avançar. Foi nos dado uma comissão. E o Senhor está esperando que a sua igreja continue fazendo isso, anunciando Jesus, até que Ele volte buscar o seu povo. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te louvo pela tua palavra. Senhor, eu te louvo pela vida dessa igreja. Essa igreja, Senhor, que tem o temor no coração. Senhor, renove o ânimo dos líderes, dos pastores deste ministério. Renova, Senhor, o ânimo dos diáconos, dos obreiros dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, renove o ânimo de cada irmão, de cada irmã. E que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Deus, tire de nós tudo que é de mentira. Tire de nós, Senhor, aquilo que se passar pelo fogo não vai suportar. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E que possamos derramar e sermos fortalecidos, renovados pela Tua presença. Batiza nessa noite, Senhor, pelas promessas do Pai. Batiza a Tua igreja pelas promessas do Filho. Batiza a Tua igreja, Senhor, com Teu Santo Espírito. Sacia a sede, renova o ânimo e fortalece, Senhor, cada um dos meus irmãos
Quem crê, diga amém. Amém. E adore ao Senhor no nome de Jesus.